Bom dia, pessoal. Então, continuando, né? A gente viu a parte de sistema nas diferentes fases da vida. A gente viu a parte do sistema nervoso. Por que a gente estudou isso antes de entrar nesse capítulo? Porque a puberdade fala um pouquinho das alterações físicas, né? Que tem a ver com o sistema endócrino, reprodutor, amadurecimento do sistema reprodutor. E as alterações comportamentais pela questão do sistema nervoso. Então, por isso que a gente fez uma prévia nos outros capítulos em relação a isso. Então, a gente vai falar um pouquinho das características da puberdade, como é que ela inicia, as mudanças corporais que a gente vai observar, sistemas reprodutores, o que acontece neles, de forma que eles fiquem maduros, e as alterações comportamentais dessa fase, que é uma fase uma fase de transição muito importante na adolescência. Então, como o corpo vai mudar durante a puberdade? Algumas pessoas vão entrar na puberdade mais cedo, ou seja, vai ter uma puberdade precoce, outras vai ser mais tardia ou períodos normais, considerados normais, que é a fase do início da adolescência. E fica um questionamento, é uma etapa que tem muitas variações, então todo mundo fica muito louco, vamos dizer assim. E aí é uma fase que é normal que o adolescente fique perdido e que os pais dos adolescentes, as pessoas que convivam, também ficam muito perdidos, porque são muitas mudanças. E aí cada cultura vai lidar com essas características de uma forma diferente. Por exemplo, uma cultura ocidental vai trabalhar de uma forma, vai ter maior grau de instruções nas escolas, e aí você vai ter um preparo, as meninas vão conhecer o que é uma menstruação, como é que vão reconhecer seus corpos. Normalmente, esse tipo de cultura, você vai ver as transformações e vai acompanhar um comportamento social distinto, né, de socialização. Agora, se a gente pega uma tribo de índio, por exemplo, não vai ser marcado, por exemplo, com a menstruação, a questão da puberdade. Elas passam de uma idade infantil para uma idade de puberdade com uma festa, por exemplo, as tribos ticunas, ou alguns jovens de algumas outras tribos, eles fazem rituais para marcar que eles estão mudando de uma fase para outra, por exemplo, se pintam, colocam penas e etc. Então a gente pode ter marcado, vamos dizer assim, biologicamente, com as alterações hormonais, ou culturalmente, de acordo com o povo que está passando por aquelas fases. Então, características, como eu falei, a puberdade ela é uma fase que você tem diversas transformações físicas e psicológicas. É o período que, sexualmente falando, vai encontrar-se na maturidade, né? A adolescente vai chegar na maturidade, é um momento que, inclusive, todo mundo vai estar apto para se reproduzir e marca o final da infância. Então, à medida que você entra na puberdade, acabou a infância. E você tem o início do desenvolvimento dos sistemas reprodutores masculino e feminino, culminando com a maturação sexual. Tá, mas quando começa a puberdade? Você tem a pré-adolescência, né, que é de 10 a 12 anos. Pode ser que a puberdade inicie antes dessa idade aqui, mas aproximadamente com 12 anos, ela é a faixa que vai fazer a transição da idade infantil para a idade adulta. Então, mas por que ela começa? Nosso sistema hormonal, ele vai começar a produzir hormônios. Então, quem vai ser a glândula que vai começar a história toda? No cérebro, a gente tem o hipotálamo e a hipófise. Eles geralmente trabalham em conjuntos. Você tem a produção, o hipotálamo ele é ativado lá no cérebro e ele aumenta a produção do GnRH. O que é o GnRH? Hormônio liberador das gonadotrofinas. Então, tem esse nome todo. E esse hormônio liberador, ele não vai fazer sozinho, ele vai botar o funcionário, que é a hipófise. A hipófise, sim, vai ser estimulada para produzir os hormônios gonadotróficos. Então, o hipotálamo, que é o chefe, ele,
agora está na hora de produzir as gonadotrofinas, que são hormônios lá para ativar o sistema reprodutor. E aí ele fala, então a hipófise produz. Então a hipófise é a funcionária do hipotálamo e produz os hormônios gonadotróficos. Por que gonadotróficos? Porque eles estimulam as nossas gônadas, que são órgãos reprodutores, que tem tanto nas meninas quanto nos meninos, a produzir hormônio. Então, o hipotálamo produz esse hormônio que estimula a hipófise, que por sua vez vai estimular a produção de hormônios nas gônadas. Então, quais são os hormônios gonadotróficos? LH, hormônio luteinizante, e FSH, hormônio folículo estimulante. Esses dois hormônios aqui vão ativar as gônadas, que são do nosso aparelho reprodutor. Se forem meninos, eles vão ter testículos. Qual é o hormônio sexual que vai ser produzido? Testosterona. Os ovários, estrogênio e progesterona. Então, é uma sequência. O hipotálamo estimula a hipófise produz esses dois hormônios estimulam as gônadas, que se for menino vai ser essa gônada daqui, se for menina, essa gônada daqui. Porque não tem menina com testículo, nem menino com ovário. Então, e a gente vai gerar os hormônios sexuais, que todo mundo já sabe que tem a ver com as características sexuais, né, secundárias. Testosterona vai fazer com que os meninos tenham voz mais grave, mais pelos no corpo. Estrogênio e progesterona das meninas, que faz com que a gente tenha a menstruação de todo mês. Então, como é que acontece? Como eu falei, na cabeça, né, no nosso cérebro, a gente vai ter, o hipotálamo, né, que vai, esse maisinho aqui, ó, vai estimular a hipófise a produzir os hormônios, ó. Quando o corpo da criança está pronto para entrar na puberdade, o hipotálamo libera o hormônio GnRH, hormônio liberador da gonadotrofina, que vai estimular quem? Hipófise. A hipófise, por sua vez, é uma outra glândula, vai liberar o LH, que é o hormônio luteinizante, e o FSH, o folículo estimulante. E esse LH e o SH estimulam a produção de estrogênio e progesterona. Estrogênio e progesterona nas meninas e nos meninos testosterona. Então, estrogênio e progesterona meninas e testosterona meninos, que vai levar a todas as mudanças que a gente vai observar aqui, que são as mudanças corporais ou físicas. Então, os hormônios sexuais são os esteroides. Por que esteroides? Porque eles têm a ver com uma molécula de gordura chamada colesterol. Por isso que falam, os gordinhos, né, eles têm maior quantidade de produção de hormônios sexuais, porque tem bastante molécula de gordura. Então, esteroides os hormônios sexuais são de natureza formada por gorduras ou lipídios, que não se misturam com água, porque óleo não se mistura com água, só para dar um exemplo, né? E esses hormônios sexuais, eles têm a ver com as características sexuais secundárias, que são quais? A voz, forma do corpo, desenvolvimento das mamas, no caso das meninas, os pelos, odores, crescimento. Só lembrando que alguns fatores genéticos, eles podem estar associados ali e influenciar, fazendo com que o adolescente entre mais rápido ou mais tardiamente na puberdade. Geralmente as mudanças que a gente tem são causadas por esses hormônios sexuais e vão acontecer mais ou menos igual, né? Tanto no menino quanto na menina, só que alguns vão ter ordens e velocidades distintas, né, para cada indivíduo. Foi o que eu falei, os fatores genéticos, eles entram nesse sentido. Então, falando um pouquinho das mudanças, aí vai ficar ruim. Vai ter o aparecimento de acne em ambos. Aí, se for a gente falar das meninas, desenvolvimento das mamas, surgimento de pelos pubianos, né, e na axila, aumento do útero, o quadril se alarga, né, você tem, os quadris vão ficando mais redondos e a cintura mais estreitas, e o marco da puberdade é o início da menstruação. Já volto nessa parte. Meninos, vai ter acne, que são as espinhas, aumento da laringe e mudança no timbre da voz, por isso que a voz dos meninos fica mais grossa,
E como a laringe fica grossa, a gente tem o... Como é que se diz? Uma parte da tireoide que ela fica mais exaltada, que é chamada de gogó. Por isso que meninos têm gogó e as meninas não têm. E todas essas influências têm a ver com os hormônios, só lembrando. O aparecimento de pelos pubianos, faciais, que são as barbas, e nas axilas. Os homens desenvolvem bastante a musculatura nessa fase, aumento dos órgãos reprodutores, assim como das meninas, e os meninos têm a primeira ejaculação. Então, são as fases que a gente vai ter. Então, agora a gente não vai falar das características totais, a gente vai focar na parte reprodutora, que é a que amadurece na puberdade. Você tem duas caracteres, sexuais, que são características primárias e secundárias. As primárias têm a ver com os órgãos genitais, ou seja, órgãos reprodutores. A gente tem os órgãos sexuais externos e os internos. Nos meninos, quais são os órgãos sexuais primários? Isso vai diferenciar se são homens ou mulheres. Isso é logo no início de formação do indivíduo. Órgãos sexuais externos. Se forem meninos, eles vão ter pênis e bolsa escrotal. Meninas, lábios, vulva e clitóris. Órgãos internos, que aí a gente não consegue ver. Homens vão ter próstata e vesículas seminais, e meninas, tubas uterinas, ovários e útero. Então, quando a gente é embrião, é indiferenciado. À medida que o embrião vai se desenvolvendo no feto, bonitinho, você tem a diferenciação. Vesícula, testículo, próstata, canal, parte masculina, interna. Parte mais feminina, interna, tubo uterino, ovário, útero. Aqui a gente tem a parte externa. Essas características sexuais primárias conseguimos diferenciar se são homens ou mulheres. Características sexuais secundárias. Elas já vão começar na puberdade, quando a gente tem a maturação do sistema, e são todos aqueles que a gente viu anteriormente. Voz, forma corporal, desenvolvimento das glândulas mamárias, pelos, odores, crescimento. Só que a gente vai focar aqui na parte reprodutora. O que vai acontecer na parte reprodutora? A gente falou nas partes físicas. Produção de gametas. Por isso que, a partir da puberdade, as meninas podem gerar filhos, porque você já tem produção de gameta. Os espermatozoides são formados a partir da puberdade, porém os óvulos, eles nascem com a menina, ficam latentes, ou seja, dormentes, e só maturam para ficarem férteis a partir da menstruação. Então, a gente vai ter a menstruação como uma analogia com a maturação dos óvulos. Então, só para lembrar o que acontece na puberdade. O aumento do GnRH do hipotálamo, que libera o aumento do LH e o aumento do FSH, que é hormônio luteinizante e folículo estimular. Aumenta a secreção de testosterona e todos aqueles hormônios. Você também tem aumento Você falando dos meninos, né? Aumento do crescimento dos órgãos dele. Características sexuais secundárias. E aí você vai ter todas aquelas características que eu falei. E se for menina, você vai ter os ciclos ovulatórios, que são as menstruações, e o crescimento ovariano mediado por quem? Estrogênio. Estradiol é a mesma coisa de estrogênio. E aqui, os ciclos ovulatórios são as menstruações. Deixa eu lembrar que tem mais alguma coisa para falar. As menstruações, então, a primeira é chamada de menarca, e quando a menstruação acaba, é o período que as mulheres entram na menopausa. Ela é caracterizada pela descamação do endométrio, que é a camada interna do útero, que solta para que o novo ciclo gere um novo óvulo. Então, você tem duração da menstruação de 4 a 5 dias. As cólicas, elas podem ocorrer para
poder eliminar esse descamação do endométrio, e são contrações uterinas fortes e por isso que causa dor. Então, a gente vai ter eliminação de quê? Do sangue, da parte tecidual do endométrio, que é a parte interna do útero, e muco, que é um local que tem bastante secreção. E basicamente é o que é a fase característica das meninas. Então, após o amadurecimento dos sistemas reprodutores, tanto nos homens quanto nas meninas, a gente vai ter indivíduos reprodutivamente ativos, ou seja, podem gerar descendentes. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que eu esqueci de falar em relação às mudanças corporais. Em relação ao crescimento, né, o ritmo vai variar entre os indivíduos, sendo mais intenso nas meninas até a menstruação. Depois elas diminuem um pouco o crescimento. E nos meninos, eles crescem mais rápido e não vai ter a questão da menstruação, ou seja, eles crescem até a maior idade. E os hormônios do crescimento são os sexuais, e existe o hormônio do crescimento que a gente viu semana passada, que é o GH, que também é formado pela hipófise, que ajuda a desenvolver ossos e músculos, né? E a gente tem um período que o adolescente cresce mais, chamado de estirão de crescimento. É que ele pega maior pico de crescimento. Isso eu havia esquecido de falar, né? Já voltei para citar. Lembrando que meninas desenvolvem as glândulas mamárias, o desenvolvimento das mamas e o alargamento dos quadris, e os homens desenvolvem muito bem a parte muscular. Aí, como eu falei, sistemas reprodutores, características sexuais primárias, que é o que a gente nasce, relacionadas aos órgãos genitais, os sexuais secundários, que se desenvolvem a partir da produção de hormônios e começa na puberdade. E a gente vai ter aqui, ó, só para fechar, no menino, vai observar mudança de voz, pelos no rosto, primeira ejaculação. Os meninos têm ombros mais largos, o esqueleto dele vai crescer rapidamente por conta do GH, desenvolvimento das características sexuais como pelos, crescimento de pés, mãos e músculos, porque os meninos desenvolvem mais o músculo. Idade média para os meninos é mais tarde, um pouquinho, quase 11 anos, e aumento dos testículos, que são as gônadas. Das meninas, aparecimento dos brotos mamários, ou seja, dos seios, crescimento do esqueleto, as meninas crescem, embora menos, mas crescem, desenvolvimento de pelos pubianos, primeira menstruação, que é a menarca, que é o último sinal que vai acontecer, no caso na puberdade delas, e aí elas param um pouquinho de crescer, o quadril vai ficando mais largo e a cintura mais definida, ou seja, mais estreita. Crescimento dos pés, mãos e músculos também de forma rápida. E as meninas, elas podem mais ou menos nos 10 anos começar a sinalizar isso. Falando um pouquinho das alterações de comportamento. Nosso sistema nervoso, nossa rede neural, ou seja, todos os nossos neurônios, eles podem ficar amadurecidos até mais ou menos 24 anos. E aí o que vai acontecer? Antes disso, ela vai estar em processo. Então, na adolescência, ela está em vias de chegar ao amadurecimento. Então, essa rede neural vai precisar de algumas coisas para que ela chegue ao amadurecimento quase que total, que é o quê? Estímulo. O adolescente, ele precisa ser estimulado para que ele desenvolva novas habilidades, ele melhore a questão da imaturidade, que é normal da idade, porque a rede neural não está formada. É uma fase que marca uma diminuição da dependência em relação aos pais e também aumenta as relações interpessoais. À medida que você diminui a relação com seus pais, você precisa criar novos vínculos, que aí vem os vínculos de amizade, chamados de relações interpessoais. A capacidade de contestação, você começa a perceber que alguma coisa pode não estar de acordo com o que você pensa, por isso que contestação, variações de humor, hora está triste, hora está alegre, e o apetite aumenta, né? Que é normal, porque se o indivíduo está crescendo e está tendo muitas variações hormonais, ele vai sentir, mais fome. Então, é uma fase de transição, tanto fisicamente na parte reprodutora como na parte do sistema nervoso, que requer bastante estímulo para que, quando o indivíduo atinja a idade adulta, ele consiga ter sua atividade neural bem desenvolvida.
Então, basicamente é isso. Qualquer coisa a gente vai tirar dúvida no Classroom. Assistam as videoaulas, façam os testes, tirem as dúvidas, para que a gente não fique acumulando dúvida ao longo das aulas. Então, uma boa semana de aula para todos.